Direto da redação de volta e vamos falar agora de Copa Paulista. Copa Paulista, hoje temos rodada, segunda rodada desta segunda fase. Os times da região entram em campo e a gente confere agora quais são os jogos desta noite. O Samir Palma traz pra gente a rodada completa. Copa Paulista, segunda fase, segunda rodada. Pelo grupo 5, hoje às 8 da noite tem Linense e Rio Branco. No mesmo horário, o 15 Piracicaba recebe o Audax. Pelo grupo 6, também às 8 da noite, São Bento e Monte Azul, a Inter de Limeira recebendo São Caetano. E pelo grupo 8, às 7h30 da noite, tem São Bernardo e Independente de Limeira e o Mirassol recebendo o Grêmio Osasco. Então? Olha, uma rodada que as equipes da região podem, né, aí, abrir uma vantagem interessante. O 15, por exemplo, que perdeu o primeiro jogo lá em Americana, ele tem um confronto importantíssimo hoje à noite, né, lá na cidade de Piracicaba, contra a equipe do Audax. Então é um jogo que o 15 precisa vencer, o 15 que há 5 jogos não vence, né? Então o pessoal está cobrando barbaridade, a imprensa da cidade começa a cobrar, os torcedores também, né? Mesmo sendo uma competição, digamos que não é tão visada quanto um campeonato paulista, mas o pessoal lá em Piracicaba pega muito no pé e está todo mundo incomodado com esse jejum de vitórias que o 15 está passando. Também a Inter de Limeira joga no Limeirão, a Inter que vem aí de empate vai, né, estrear em casa nesta segunda fase e tem o retorno aí da dupla de zaga formada por Júnior Goiano e também pelo Andrezão. E também do Meia Azul, eles que cumpriram suspensão automática na última rodada. Ontem, por exemplo, o técnico Paulo César Catanossi comandou o treino em treinos aí em 2 períodos. O volante Rodney foi poupado dos treinamentos, já que há algumas semanas já vem sentindo fortes dores na panturrilha. E o Independente, que foi o único time da região que estreou com vitória, né, venceu o Mirassol em casa no final de semana, vai jogar hoje lá contra o São Bernardo no ABC Paulista. É um jogo difícil, mas o Álvaro Gaia, como a gente viu na matéria de ontem, né? Ele está muito confiante, ele tem aí jogadores de volta, tem o Alex Cambalhota de volta, que é o artilheiro do time. Então, pode ser uma boa rodada, sim, para as equipes da nossa região. Então, vamos falar rapidamente da Copa do Brasil? A Copa do Brasil, que hoje também tem rodada, né? Começam aí as quartas de final e tem Corinthians em campo, hein? Jogaço hoje. Vamos ver, o Samir Palma traz pra gente também a rodada da Copa do Brasil. Quartas de final da Copa do Brasil, jogos de ida. Hoje às 10h10 da noite o Goiás recebe o Vasco da Gama. O Botafogo faz o clássico contra o Flamengo. E o Corinthians recebe o Grêmio no Pacaembu. Amanhã às 9 da noite o Internacional pega o Atlético Paranaense. Rafael, eu quero falar de Copa do Brasil com você só amanhã. Só amanhã? Só amanhã. E dependendo do resultado. Exatamente. É um jogo difícil, né, do Corinthians contra o Grêmio, mas dá para o Corinthians, né, até superar essa pequena crise que está vendo lá. O Corinthians que também já há várias partidas que não vence, então dá para superar essa maré dependendo de um bom resultado na Copa do Brasil. Lembrando que nós temos a primeira rodada, né, hoje e amanhã, e os jogos da volta serão só no final de outubro. Né? Então só daqui um mês é que vão ser disputados os jogos da volta. Então aí o pessoal volta a se dedicar ao Campeonato Brasileiro e tudo mais. Então vamos matar a curiosidade de quem está lá em casa, saber dessa reunião do conselho que teve com o Conselho e Diretoria lá do Rio Claro. Exatamente, olha, cerca de 15 pessoas participaram desta reunião. A pauta, né, tinha 4 assuntos, foi ontem à noite lá no Estádio Chimitão. Então os assuntos eram, olha, nós temos aí algumas imagens, você vê o pessoal reunido lá em frente do Chimitão, né, o pessoal chegando, né, para esse encontro que teve ontem, convocado pelo presidente Luiz Balbo. Inclusive a gente vê nas imagens aí o Paulo Roberto, também tem o Conde, tem o Kiko, né? Olha, vários conselheiros do Rio Claro, vários diretores. Aí já dentro da sala do presidente Luiz Balbo, né, a gente tem aí o presidente à mesa, ele que presidiu essa reunião. O Bozó, que é o vice-presidente, também esteve participando. São imagens exclusivas que a TV Claré tem, né? Estive lá ontem, Cláudio Biscoito também, nosso companheiro aqui, também estava por lá. E olha, a reunião tinha 4 pautas, né, 4 tópicos na pauta.
Um deles era a questão relativa à alteração de diretoria, outro era a alteração do conselho deliberativo, enfim, e outra também assuntos de interesse do Rio Claro Futebol Clube. Então, como vocês viram aí nas imagens, a gente teve acesso a essa sala antes da reunião começar, né? Depois a gente precisou sair, né? É evidente, uma reunião fechada lá com eles. Olha, a reunião começou às 7h20 da noite e foi terminar só depois das 11h. Então foram mais de 3 horas e meia de reuniões. Um dos assuntos, e aí nós conversamos com algumas pessoas que participaram dessa reunião, e olha, o que a gente teve de informações é que foi uma reunião tensa, né? Foi uma reunião em que o presidente Luiz Balbo tentou fazer algumas alterações de membros do conselho e da diretoria. Um deles, por exemplo, é o diretor de finanças, o diretor aí, o tesoureiro, o Conde, né? E o Balbo queria colocar alguém, de repente, da confiança dele, mas não conseguiu fazer nenhuma dessas mudanças, segundo as informações que nós temos. Pelo que nos passaram, né, algumas pessoas que participaram da Assembleia, o presidente tentou, mas não conseguiu mexer no quadro aí de conselheiros e também de dirigentes. Ontem à tarde, o Luiz Balbo conversou comigo por telefone e eu perguntei a ele também com relação a treinador, porque treinador não foi um assunto tratado, Poliana, na reunião. Né? Eles trataram mais dessa questão de componentes do conselho e da diretoria. Agora, treinador não. E aí o Luiz Balbo me disse o seguinte: olha, quinta-feira eu anuncio o treinador. Então, quinta-feira é amanhã. Né? Então a gente espera aí para ver se de fato o novo técnico do Rio Claro vai ser anunciado mesmo nesta quinta-feira. Rafael, mas a gente sabe que nos bastidores, né, afinal de contas, todo lugar tem as informações de bastidores, esse nome já está escolhido, certamente. Já é de conhecimento de algumas pessoas que ainda estão respeitando aí o tempo do diretor, do presidente, para não anunciar. Para não anunciar, exatamente. E, né, eu conversei com várias pessoas, mas todos disseram não saber, né, ainda quem será o novo treinador. Diz que essa é uma decisão do presidente, foi uma escolha dele mesmo. Então, que esse nome estaria sendo guardado aí pelo presidente Luiz Balbo. Mas o que se sabe e o que ele disse, né, ontem é que esse nome já está definido. Ou seja, o Rio Claro já tem um treinador que ainda não foi divulgado. Uma outra questão também que parece que foi cobrada pelos conselheiros, né, do presidente é a questão desses pagamentos de premiação atrasados dos jogadores que conquistaram o acesso e que ainda não foi feito. Então parece que o pessoal, né, bateu um pouco aí de frente com ele com relação a isso. Né? Então foi uma reunião aí um tanto quanto tensa, mas que acabou sem muitas alterações aí, ou sem praticamente nenhuma alteração nos quadros do Rio Claro. E a gente aguarda então a oportunidade, a agenda do presidente para poder falar desses assuntos aqui com a TV Claré. Exatamente. Só para a gente encerrar então com relação a isso, o presidente Luiz Balbo tinha prometido que ia dar uma entrevista para a gente antes da reunião começar. Nós estivemos lá desde as 6h30 da tarde e infelizmente ele, com outros afazeres, não nos atendeu. Então a gente está à espera, presidente, de uma palavra sua oficial aqui na TV Claré. Muito obrigada, Rafael. E amanhã a gente volta com mais informações do esporte. Com certeza. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui. Tem muito mais. Cenas dos próximos capítulos virão. Com certeza. O Diário da Redação volta durante a tarde com uma nova edição. Até lá.